A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 7 do terceiro trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD para adultos, que tem como título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Antes de começar essa videoaula, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal da FAEST Academia, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Também na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia. O textual da lição diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Verdade prática: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e a função de ser esposa e auxiliadora. Leitura bíblica em classe você vai encontrar no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 31. A introdução diz assim: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como o símbolo da feminilidade. Provérbios 31, de 10 a 31, que é o nosso textual. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Tópico 1. A feminilidade bíblica. Subtópico 1. A criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim, Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso, Adão a identificou: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Então, aqui nesse primeiro subtópico, o comentarista vai enfatizar que na criação de Deus, o homem e a mulher têm a mesma posição, a mesma importância, a mesma honra, né? No entanto, Deus estabeleceu papéis distintos, né, para o homem e para a mulher. Né? Isso está lá no livro de Gênesis, onde tem a narrativa da criação do homem e da mulher, e também de todas as outras coisas que Deus criou, e ali Deus vai estabelecer, né, a função de cada um, né, na criação. Subtópico 2, a bênção da maternidade. Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Adão não realiza isso sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar
e dos filhos. Aqui o comentarista deixa bem claro que Deus criou a mulher com um papel específico. E esse papel primeiro, ela gerar filhos, ou seja, Deus deu para ela a bênção de ser mãe, a bênção da maternidade e também a função de ser esposa, auxiliadora, ajudadora do homem, do seu marido. E mãe do criadora dos filhos, que ela devia criar e cuidar dos seus filhos e do seu lar. Esse é o papel que Deus estabeleceu ali na criação para a mulher. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. O comentarista aqui, ele vai dizer que, sobre esse papel da mulher, que a mulher, ela tem a própria ciência, a biologia, que é uma ciência, um ramo da ciência, deixa bem claro ali a função biológica da mulher, no sentido da maternidade, de gerar filhos, mas o movimento feminista, que é esse movimento progressista de linha marxista, ideológico, eles querem desconstruir tudo isso. Ou seja, eles acham que essa função da maternidade e de cuidar do lar, que isso limita a função social da mulher. Então eles lutam para que a mulher não tenha mais o dever e a função de cuidado do lar e da maternidade. No entanto, se isso acontecer, logo não haverá mais, a humanidade vai se desfazer, porque essa função biológica, essa função criacional, que foi Deus que estabeleceu, o homem e a mulher, sendo que a mulher, ela gera os filhos, cuida dos filhos também, junto com o esposo, que é o protetor, que é o provedor da casa. Foi assim que Deus estabeleceu. Mas o movimento feminista quer desconstruir, desfazer a ordem da criação. E isso vai trazer sérias, como já está trazendo, sérias consequências para a humanidade. Subtópico 3, a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, o termo auxiliar também é empregado para se referir a Deus. Veja lá o Salmo 33, versículo 20. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Gênesis 2:18. Então, aqui, o comentarista vai trabalhar essa questão, que a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, mas isso não quer dizer que ela seja menor do que o homem no sentido de ser humano. Pelo contrário, tanto o homem como a mulher são bênçãos de Deus. Então, Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Os dois têm a mesma honra diante de Deus. Mas a função, o papel de cada um é específico. E a mulher ser auxiliadora, o homem é o provedor. A mulher auxilia, a mulher ajuda, a mulher tem os filhos, cuida da casa, cuida da família. E muitas vezes, como acontece já há algum tempo, a mulher também trabalha, a mulher também busca algum tipo de sustento para a sua família. Então esse é o papel que Deus criou. E o movimento feminista quer desfazer isso. Ele quer que a mulher seja totalmente independente do homem, não precise do homem para nada, e o homem, no caso, também não precisaria da mulher para nada. E isso vai
gerar, né, como já está acontecendo, terríveis consequências para o tecido social, né, para a sociedade como um todo. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento, com suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, à satisfação sexual e vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Então, veja bem, o ser humano, o homem e a mulher só vão encontrar a verdadeira felicidade se seguirem o que Deus planejou ali na criação. Cada um com com suas diferenças, com as suas semelhanças, mas cada um no seu papel, se complementando mutuamente para trazer satisfação, né, para o casal e, por consequência, para a família e também para a sociedade. Tópico 2. A desconstrução da feminilidade. Subtópico 1. O ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. Até então, as mulheres não votavam. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Quer dizer, o direito da mulher não precisar ter filho necessariamente, né, para ser uma mulher de respeito. E também a liberdade sexual para ela ter vários parceiros sexuais em vez de só o seu marido. A ativista francesa Simone de Beauvoir estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, segundo ela, né? Se torna mulher. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Então, quando o movimento feminista começa a buscar tratamentos iguais, direitos iguais para os homens e para as mulheres, isso foge ao controle. Aí já começam a querer fazer com que a mulher tenha a mesma, digamos assim, o mesmo poder dos homens, ou a mesma função dos homens em todas as áreas. E isso a gente sabe que é praticamente impossível. Há muitas áreas que você não encontra nenhuma mulher, né? Por exemplo, no trabalho, porque são áreas perigosas, áreas que só os homens que trabalham nesses lugares, né? Tipo, minas de carvão, geralmente não se encontra mulher lá. Eu posso estar enganado, mas normalmente você não vai encontrar mulher. Então, aí esse empoderamento hoje está afastando o homem e a mulher. Os homens e as mulheres estão se afastando porque cada um quer, né, estar no seu gueto, no seu poder, e não abre mão disso. Isso nós estamos falando da sociedade secularizada, né, da humanidade secularizada. Em 2011, no âmbito da Universidade de Toronto, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação, mas devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Veja bem, nós como homens cristãos não somos contra as mulheres trabalharem, as mulheres terem os seus direitos de ganhar um salário digno, nada disso. Pelo contrário, também somos contra qualquer tipo de violência contra as mulheres. Mas nós não concordamos que se não se nasce mulher, se torna mulher. Nós não concordamos com essa ideologia de gênero, né? Nós acreditamos, né, no relato bíblico da criação e também no que diz a biologia, uma ciência, um ramo da ciência. Ou se nasce mulher ou se nasce homem. É bem claro, biologicamente falando. E também cremos no que a Bíblia diz, que Deus criou o homem e a mulher. Também
esse ditado aí que surgiu na Universidade de Toronto, no Canadá, meu corpo, minhas regras, né? Nós não concordamos com o que diz essa frase no sentido de defender o aborto. Por quê? Porque eles usam essa frase, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, eu posso tirar o feto a hora que eu quiser. O feto não é mais o corpo da mulher, é um corpo separado, é uma outra pessoa, um outro ser humano. Então não é o corpo dela, na verdade, né? Por isso que nós não podemos concordar com essa frase ideológica. Subtópico 2, a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher, nos limites do casamento, dentro dos limites do casamento. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos os cônjuges. Veja ali o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Esse é o modelo bíblico, né? O modelo bíblico, o homem e sua mulher, né, tendo ali a prática íntima, sexual, dentro dos limites do casamento, do matrimônio. É assim que a Bíblia ensina, é assim que a palavra de Deus ensina. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Olha só, na defesa dessa ideologia requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado, é o relativismo cultural. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce de adolescente, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Veja ali 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Então, esse movimento aí progressista, marxista, feminista e etc., eles querem desconstruir o padrão bíblico da família e o padrão bíblico do casamento, o padrão bíblico, né, de criação dos filhos, etc., para poderem justamente impor as suas ideias corrompidas e distorcidas, né, sobre a sociedade odierna. Mas o cristão, ele defende o modelo bíblico, que é o que Deus criou e que tem trazido a humanidade até os dias atuais. Porque se a humanidade anteriormente não seguisse esse modelo bíblico da criação, nós nem estaríamos aqui hoje falando sobre esse tema. E por conta desse feminismo é que esses problemas todos têm acontecido na sociedade, né? Veja aí como filhos sem pais, divórcios, separações, desentendimentos, tantas coisas horríveis acontecendo aí na sociedade, justamente por causa dessa desintegração do modelo criacional bíblico que Deus estabeleceu, né? Então, aí o aborto, gravidez indesejada, várias adolescentes grávidas aí, coisas terríveis têm acontecido por conta desse liberalismo sexual propagado pelo movimento feminista. Subtópico 3, ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, versículos 5 e 6. Tendo o homem como líder da família. Efésios 5, 23. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher. Obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos, né? Veja só, a Escritura ensina claramente que o casamento é monogâmico, ou seja, só um marido e uma mulher. Ele é heterossexual, é entre um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. E indissolúvel, não pode ser dissolvido, né, o casamento segundo a Escritura Sagrada ensina. E diz também que o homem é o líder da família. A mulher tem a sua função, o homem tem a sua função. O homem como líder, provedor, né,
protetor da sua esposa e dos seus filhos. A mulher ali como esposa, como mãe, como cuidadora do lar. Esses são os papéis que Deus estabeleceu. No entanto, o movimento progressista, feminista, eles querem romper com isso, eles querem destruir esse padrão judaico-cristão para poderem estabelecer a sua ideologia, né, o seu ativismo, para mudar tudo isso, que eles acham que a mulher está sendo escravizada no matrimônio, né? A mulher tem que ter liberdade para fazer o que ela quiser, com quem ela quiser, quando ela quiser, mas as consequências também têm que ser... a mulher também tem que sofrer as consequências dessas atitudes modernistas, né? Não adianta depois querer reclamar. A visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Então essa é a visão marxista, né, esquerdista, progressista, feminista. Eles querem desconstruir a família tradicional para poder propagar, né, essa apologia ao aborto, ao sexo livre, né, e também não concordam, acham ofensivo que a mulher seja esposa de um só marido, que ela seja auxiliadora do seu marido, e também esse movimento enaltece, ou seja, propaga a lascívia, né? Relações sexuais livres com quem quiser, e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens, ou seja, como eu já falei, né, essa guerra dos sexos, a guerra entre o campo masculino e o campo feminino. Isso não traz benefícios para a humanidade. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para maiores informações sobre os cursos de teologia da FAEST Academia. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto, pastores experientes, pastores gabaritados, bacharéis em teologia. E isso tudo por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm o certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas por todo o Brasil. Tópico 3. Mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Subtópico 1. Modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Veja Provérbios 31:10. A Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado e revela a total confiança do esposo na sua mulher. A conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não é instável, dando confiança ao seu marido para ser um homem bem-sucedido. Então veja só como a Bíblia descreve a mulher virtuosa, ou a mulher cujo padrão de comportamento, de atitudes, foi estabelecido pela palavra de Deus, pela Escritura Sagrada. Ela cuida bem do seu lar, cuida bem dos seus filhos, cuida bem do seu marido, ela dá confiança para o seu marido poder prosperar no trabalho, para ele ser bem-sucedido na vida, e o que vai trazer, obviamente, né, muitas consequências boas para toda a família. Se o homem prospera, se a mulher prospera, a casa prospera, a família prospera, os filhos prosperam, né, todos prosperam com essa atitude da mulher virtuosa. Subtópico 2. Padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada.
se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Pelo bem-estar de seu marido e filhos, ela gerencia as diversas tarefas do lar. Ela é uma mãe protetora. Seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Essa mãe virtuosa educa sua prole, seus filhos, com sabedoria e bondade. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogiam e agradecem e retribuem o amor recebido dessa virtuosa mãe. Então, veja só o padrão bíblico, né? Como eu já falei, né? Ela é uma mãe protetora, ela cuida bem dos seus filhos, educa seus filhos, ensina seus filhos, ensina as coisas de Deus para os seus filhos, como os filhos devem se comportar, né, na escola, como se deve comportar com os amiguinhos, como se deve comportar na vizinhança. Então, veja bem, é uma mãe que é cuidadora e ela se antecipa aos problemas. Ela não fica só jogando os problemas para cima do marido. Não, ela se antecipa, tenta resolver, às vezes precisa da ajuda do marido, e é assim que a Bíblia estabeleceu para o casal, né? O casal tem que trabalhar junto em prol da sua família, em prol do progresso dos seus filhos, né? Se o movimento, esse movimento aí pós-modernista quer desconstruir tudo isso, vai ter quem vão ser os mais prejudicados? Os filhos. E esses filhos depois vão crescer, vão se tornar os adultos, os futuros líderes da sociedade, vão ser pessoas desajustadas, não bem preparadas dentro do lar e vão trazer sérias consequências para o futuro da humanidade. Subtópico 3, exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Negocia bens importados e de elevado padrão para a sua casa. Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos. Administra a produção e as vendas do seu empreendimento. Generosa e sensível, ajuda aos pobres e necessitados. Cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa, mãe e empreendedora é louvada por sua família. O seu valor é imensurável. Não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Então veja bem, como eu já falei aqui no decorrer da lição, nós, os cristãos, não somos contra a mulher trabalhar, a mulher ter o seu salário, ter a sua renda, de forma alguma. Mas aqui na descrição do capítulo 31 do livro de Provérbios, essa mulher virtuosa, ela também, além de cuidar da casa, além de cuidar do marido, além de ser auxiliadora idônea, ajudadora idônea, ela também trabalha, ela também não fica parada. Ela consegue negociar coisas, ela consegue trazer recursos para ajudar no sustento da casa. Veja só o nível de padrão que Deus estabeleceu para essa mulher virtuosa aqui, conforme o livro de Provérbios. Mas, hoje em dia, esse modelo ele é totalmente combatido pelo movimento feminista, porque eles acham que isso é uma mulher submissa, uma mulher que não procura trabalhar para ela mesma, para cuidar dela própria, que é isso que ela deveria fazer, em vez de estar cuidando da sua família e dos seus filhos. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Não esqueça, se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar essa videoaula nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. E não esqueça o link aqui na descrição para maiores informações dos nossos cursos de teologia. A Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam, não diminuem as mulheres.
Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Veja bem, o que Deus estabeleceu é o que dá certo. Se o homem tentar desconstruir o que Deus estabeleceu, o papel que Deus deu para o homem e para a mulher, vai dar errado, não tem como dar certo. Embora na visão desses propagadores do progressismo, do feminismo, eles acham que a sociedade está avançando. Na verdade, à medida que vai se afastando dos padrões que Deus estabeleceu, a humanidade está indo de vento em popa para a sua própria destruição. Muito bem, chegamos ao fim desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.